Boa noite, quero dar voz aqui hoje sobre resenha a um livro muito rico na literatura brasileira, rico na área de estudos da cultura indígena, etnobiologia, flora e fauna e cultura indígena. Trago aqui a coleção, é uma coleção de um bom tempo, coleção Suma, representada por Darcy Ribeiro. É uma coleção de 3 livros que trata de uma discussão muito aprofundada na área da etnobiologia, da cultura em flora e do uso medicinal dessa flora, indígena e brasileira no desenvolvimento da saúde, em especial a saúde mundial. Nesse momento que a gente resgata muitos estudos e aprofundamentos teóricos e principalmente preocupação sobre esse momento Covid, pandemia, é relevante trazer estudos que possam memorizar a nossa vivência, o nosso passado, o legado em medicina, nas plantas que existem no nosso ecossistema brasileiro e que faz parte de um estudo norte-americano de longa data, de longo tempo, né? Esse livro é o Suma Etnológica Brasileira, edição atualizada por Handbook of South American. E já reforço, né? Editado por Darcy Ribeiro. Esse livro ele é dividido em duas partes de estudo, e dessas partes, uma delas apresenta estudos da etnobotânica, que trata do uso das plantas silvestres na América do Sul tropical, o uso do solo e classificação da floresta, as plantas cultivadas na América do Sul tropical, estudos sobre a borracha, estudos principalmente da entrecasca da árvore, venenos de pesca, estimulantes e narcóticos, etnobotânica de algumas tribos amazônicas, etnofarmacologia de algumas tribos brasileiras, os cultivares de mandioca na área dos Uiapés. A mandioca sempre fez parte da nossa cultura alimentar, não tem outro caminho de base de estudo forte da nossa culinária, a mandioca sempre presente, agricultura e seleções genéticas de plantas, manejo da floresta secundária, capoeiras, campos e cerrados, Caiapó. A parte 2 desse livro, trata de estudos da etnozoologia, e aqui resgata a fauna e etnozoologia da América do Sul tropical, pesca e hierarquização tribal nos altos Uaupés, etnomologia de tribos indígenas na Amazônia, ecologia e cultura, algumas comparações. Vou aqui abrir no capítulo 8 desse livro, tem várias informações e informações em imagens, né, sobre plantas com informações científicas e com total domínio e indicação medicinal, e isso presente na área indígena. Nesse capítulo 8, ele reforça muito sobre etnofarmacologia de algumas tribos brasileiras. Vou dar uma leitura aqui, inclusive em um poema que trata sobre remédios, do Pinduca, e que diz assim: Meu sertão tem remédio milagroso, quina-quina, fedegoso, pulsalgueiro e jatobá,
Minha vizinha veio um dia me dizer: tô doente para morrer. Faz o chá para eu tomar? Eu disse a ela: tenha santa paciência. Que remédio tem ciência? Pode trazer confusão. O tipizeiro começou a amarelar, mas só presta a fazer chá quando a folha cai no chão. Título: Remédios. Então, esse capítulo 8, inclusive, ele resgata informações sobre alucinógenos. Vou novamente ler aqui um capítulo, um trecho, né, sobre alucinógenos, um trecho muito interessante desse livro que fala assim: investigações etnobotânicas demonstram que o emprego de plantas alucinógenas por populações indígenas vem de longa data e constitui parte integrante da nossa cultura. Seu uso remonta à pré-história, existindo indícios de que até mesmo a ideia de divindade pode ter surgido como resultado do efeito psicofarmacológico provocado por essas plantas. O xamanismo exercido através da comunicação com forças sobrenaturais continua sendo o principal meio de diagnóstico e tratamento de doenças em inúmeras tribos indígenas. A cura dos pajés exerce provavelmente o mesmo papel terapêutico na cultura cabocla da Amazônia. A propriedade dos alucinógenos de alterar a percepção, o pensamento, o humor, né, transportando temporariamente o usuário ao mundo simbólico, vem a ser o intermediário eficaz entre o mundo real e o espiritual. Smith, 84. Nesse contexto, as plantas alucinógenas adquiriam status de sagradas, destinando-se geralmente a fins médico-religiosos. Esculturas arqueológicas atestam esse fato, cercada de mistérios, lendas e mitos. Tais costumes e plantas despertaram o interesse dos viajantes e mais tarde dos naturalistas, que entraram em contato com culturas aborígenes. Então, esse capítulo 8 é riquíssimo, trata justamente da farmacologia, detalhes dessa farmacologia, discute sobre plantas medicinais, os alucinógenos presentes na composição para a nossa saúde, né? Aqui em plantas medicinais e terapêuticas ele reforça: é indiscutível que os produtos naturais vêm contribuindo ao desenvolvimento do arsenal terapêutico necessário à clínica médica em suas diversas especialidades. Vários aspectos desse desenvolvimento vêm sendo atingidos através de pesquisas etnofarmacológicas ou de farmacologia de produtos naturais. A farmacologia de produtos naturais se ocupa do estudo de flora em geral. A etnofarmacologia trata especificamente de estudos de preparações feitas a partir de plantas medicinais, levando em conta as informações fornecidas pela população usuária, né? Também discute sobre doenças. Aqui traz também um conceito de doença e cura entre o caiapó. Os índios caiapó do sul do Pará conservam seu sistema de medicina tradicional apesar de muitas décadas de contato com a medicina ocidental. Para o caiapó, as classes mais gerais de doenças são as suas Membegnocré, cané, que devem ser tratadas com seus próprios nomes, os brancos, Kubenhocané, que são melhor tratadas com os medicamentos destes, os Morrian em idade avançada, de morte natural. Não havia epidemias nem doenças fatais incuráveis. Além das epidemias e doenças antes desconhecidas, como a vinda dos brancos, produziu-se um enfraquecimento geral que se tornou os caiapós, mais suscetíveis a sucumbir às suas próprias enfermidades. Então, ainda assim, esse livro ainda traduz uma visão ainda muito romântica, né? De que as doenças daquela época, as doenças presentes na vida indígena,
eram do branco, eram da vinda do branco, eram da mistura de culturas, eram da vida de outros povos. Que interessante. Aqui destaco por fim o capítulo 9. Também traz uma ilustração muito histórica, também dentro de um cenário de cultura indígena, de uma aldeia, que diz inclusive que nessa imagem é o processamento da mandioca, segundo Judas Crevaux, 83. No capítulo 9 trata os cultivares de mandioca na área da Auapés. Uma história aqui do cultivo da mandioca. Né? Nessa introdução, vou fazer uma breve relato dessa introdução, que diz aqui: botânicos e agrônomos vêm demonstrando crescente interesse em recuperar a diversidade intraespecífica perdida, em virtude do uso de técnicas modernas de seleção e cruzamento. Seleção e cruzamento de plantas. A mandioca é um exemplo pouco comum de planta cuja rica diversidade genética foi preservada e controlada pelos horticultores indígenas ao longo de milhares de anos de experimentação. Essa perda ocorreu devido ao fato de raramente reconhecer-se que os sistemas aborígenes de cultivo resultam de observação e de remanejamento cuidadoso da diversidade genética. Com efeito, na agricultura moderna, selecionam-se umas poucas variedades úteis, eliminando-se as demais. Disso resulta a redução da diversidade intraespecífica e o decréscimo da resposta adaptativa a uma vasta gama de condições ambientais em potencial. Para obviar esse percalço, procura-se hoje reintroduzir medicamentos à recuperação da variação intraespecífica, características perdidas. Ou seja, desde essa época, o cruzamento já tratado, já sendo remanejado, sendo tratado como uma forma de manejo para o desenvolvimento de cultivo variado de mandiocas. Então, faz parte da nossa culinária a diversidade de, de mandiocas, né, de hortaliças dessa natureza na composição dos nossos mercados, das nossas feiras, do nosso cultivo alimentar. Então, queridos, esse aqui é um livro que eu dou voz para hoje. É um livro que vale a pena ser explorado para entendimento da cultura indígena, para entendimento da medicina, da nossa medicina, para a nossa vida, e o quanto que esse tipo de informação ele foi explorado e ainda é explorado para o nosso amadurecimento e para ainda a existência da nossa saúde. Boa noite.